Brasília recebe hoje um ato contra a prisão de Jair Bolsonaro. A manifestação marca o encerramento de uma caminhada de apoio ao ex-presidente liderada pelo deputado Nicolas Ferreira. Apesar da pressão política, a eventual saída de Bolsonaro da cadeia para o regime domiciliar é incerto na visão de especialistas. Reportagem de Matheus Dias. A caminhada liderada pelo deputado federal Nicolas Ferreira chegou ao Distrito Federal no final da tarde, acompanhada por uma multidão. Os participantes percorreram mais de 200 quilômetros desde que deixaram Paracatu, em Minas Gerais, na última segunda. Hoje, o grupo vai caminhar até a Praça do Cruzeiro, na região central de Brasília, onde será realizado um ato contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por conta da manifestação, a segurança foi reforçada na Praça dos Três Poderes. Na manhã desse sábado, antes de deixar Lusiânia, cidade goiana, na divisa com o Distrito Federal, Nicolas colocou um colete à prova de balas. Ele relatou ter sofrido ameaças e recebeu apoio de políticos aliados. Ao repórter Lincoln Fernandes, o deputado disse que a caminhada já tinha atingido os objetivos pretendidos. Eu tenho visto as pessoas acordando para problemas de pautas locais, sobre tarifa de lixo, sobre o que isso que eu queria fazer, ou seja, a caminhada já atingiu o seu objetivo, que é acordar as pessoas, ela olhar para o lado, saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado. Então, graças a Deus, nós já conseguimos fazer o que a gente queria antes mesmo de chegar, ou seja, o final vai ser ainda maior. Além da pressão política, o pedido por prisão domiciliar levanta um debate jurídico. A legislação brasileira prevê esse tipo de medida em situações específicas, como idade avançada ou questões de saúde, sem que isso signifique liberdade. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, explica como o pedido pela prisão domiciliar está amparado legalmente. A prisão domiciliar traduz o fato de que aquele indivíduo está preso, cumprindo uma pena privativa de liberdade, apenas num ambiente muito menos inóspito, porque a penitenciária, a reclusão, o cárcere traduzem ambientes inóspitos. A residência é sempre um ambiente mais condigno, mas ele estará sim no cumprimento da pena privativa de liberdade se ele galgar a prisão domiciliar, portanto, cumprindo o tempo de pena estabelecido na ação penal 2668, que é uma pena longa, e terá uma série de obrigações, uma série de deveres, ainda que ele esteja na sua casa em regime domiciliar. Ele não terá acesso à internet, ele não terá acesso a meios de comunicação, ele terá um horário restrito para recebimento de visitas. Segundo o especialista, a análise desse tipo de pedido não está relacionada à gravidade do crime, mas à situação pessoal do condenado. Não se relaciona se o crime é muito grave ou menos grave, mas sim ao estado de saúde do apenado e ao avanço da sua idade, porque não há dúvida que os crimes pelos quais o ex-presidente Bolsonaro foi condenado são crimes gravíssimos, são crimes trazidos pela Lei 14.197 de 2021 ao Código Penal Brasileiro, que instituiu o título dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Para o advogado criminalista e constitucionalista Adib Abduni, a prisão domiciliar não representa qualquer flexibilização indevida da pena. Ele não deixa de estar preso, ele não deixa de estar também cumprindo uma prisão. Ela tem as restrições de locomoção, tem restrições de comunicações, ela só muda o local, ou seja, ele vai estar incomunicável também, da forma que foi colocada todas as restrições. Então, existem restrições, sim. Ela, entendo aí, que existem argumentos jurídicos possíveis para o pedido de reversão. De acordo com o professor Tiago Bottino, da FGV Direito Rio, o ex-presidente pode apresentar novos pedidos à Justiça, desde que apresente documentação que comprove a necessidade da medida. Então, quantas vezes o ex-presidente Jair Bolsonaro quiser, poderá fazer novos pedidos ao ministro Alexandre de Moraes para cumprir a prisão domiciliar, sempre de acordo com uma documentação que sustente essa necessidade da transferência para prisão domiciliar. No entanto, o histórico do cumprimento das medidas judiciais também é levado em conta. No caso específico do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele
desrespeitou medidas cautelares que tinham sido fixadas anteriormente, né? Então, o episódio da tornozeleira, né, tentativa do rompimento da tornozeleira, é uma situação que, com certeza, ela é também levada em consideração pelo julgador no momento de conceder esse benefício. Enquanto os apoiadores ocupam as ruas para defender a prisão domiciliar, a decisão final cabe ao judiciário, que deve analisar o caso à luz da lei, das provas e das condições de saúde do ex-presidente. Assunto para os nossos comentaristas que estão com a gente hoje nessa edição do Jornal da Manhã. Vou começar com a Cássio Miranda. Cássio, um ponto interessante dessa caminhada do Nicolas Ferreira é que o Nicolas ganha protagonismo nesse momento, e muito protagonismo, apesar do motivo da caminhada ser a liberação, a soltura dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, a soltura também de Jair Bolsonaro. Mas quem ganha o protagonismo, quem leva o nome de líder, de salvador desse cenário, é o Nicolas Ferreira. Exato, e até uma certa ironia nisso, porque se nós olharmos para trás, Eduardo Bolsonaro fez críticas contundentes a Nicolas Ferreira. Portanto, os dois algozes do bolsonarismo na direita até aqui, Tarcísio de Freitas e Nicolas Ferreira, são neste momento os dois grandes protagonistas desta corrente. E é importante nós ressaltarmos, até aqui, nós tratávamos o bolsonarismo como o único sinônimo de direita. Com a ascensão de Tarcísio e com a ascensão de Nicolas, essa já não é uma verdade absoluta. Carlos Bolsonaro está na caminhada, mas nós não temos acompanhado manifestações contundentes de outros expoentes do bolsonarismo em prol de Nicolas Ferreira. Até porque Nicolas Ferreira, com esta caminhada, trouxe para si quase que todos os holofotes da oposição ao presidente Lula. A ver as cenas dos próximos capítulos. Por quê? De boas intenções, como dizia minha avó, o inferno está cheio. Pode ser que, diante desta caminhada e diante da musculatura que adquiriu nos últimos dias, Nicolas Ferreira seja visto como um inimigo do bolsonarismo. Agora, com o Gesualdo, eu quero repercutir também sobre essa incursão, muitas manifestações também contrárias em relação a esse ato do Nicolas, mas, claro, o objetivo é de chamar a atenção para que realmente a anistia avance e, com isso, possa contemplar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sofrendo as consequências agora no regime fechado na Papudinha. O Nicolas Ferreira arriscou bastante. Se essa caminhada que ele organizou fosse um insucesso, ele estaria muito chamuscado. Mas deu certo, ao que parece. Deu certo, houve um contingente relativo de pessoas que o acompanhou. Eu vi agora que o Marcos Duval, senador, estava lá, Magno Malta também. Portanto, alguns expoentes do lado da direita acompanharam-no. Isso vai causar aflição no bolsonarismo, como disse o Acácio há pouco. E ele sai fortalecido, o Nicolas sai fortalecido de toda essa discussão. E se nós ouvirmos a última fala dele, da entrevista com o nosso repórter, ele dizia assim: o importante foi que a sociedade acordou para pautas locais. Portanto, para além da discussão sobre anistia, sobre a prisão domiciliar, nós temos um ponto agora com o Nicolas com esse discurso. Ele está criando projeção para outras pautas. A sua caminhada passa a ser uma caminhada não apenas para uma anistia, não apenas para sensibilizar uma prisão domiciliar para o Bolsonaro, mas uma caminhada política para si. Outros assuntos são trazidos, outras questões são levantadas, e isso faz com que a projeção do Nicolas seja cada vez maior. Em especial quanto à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. É verdade, ele falou muitas coisas sobre prisão. Ele disse que o lugar de preso é no presídio, que presídio não é lugar de férias, que não deve haver direitos humanos, que a prisão é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Mas justiça não é vingança, justiça não é revanche. Se ele preenche os requisitos para uma prisão domiciliar, lhe deve ser conferida. Sobretudo com o precedente que nós temos do Fernando Collor de Mello. Quando, na audiência de custódia, o ministro do Supremo, aliás, o seu assessor perguntava ao Fernando Collor de Mello: o senhor tem alguma doença? Ele disse não. E depois sobreveio alguns laudos e ele está em prisão domiciliar desde então. É verdade também. Jair Bolsonaro já descumpriu outras medidas, o que lhe dificulta a prisão domiciliar. Mas, fundamentalmente, prisão domiciliar hoje é uma questão humanitária, é uma questão de saúde, é uma questão técnica.
Se laudos médicos projetam essa necessidade, precisa lhe ser deferida, ainda que ele tenha vociferado, inclusive contra essas próprias medidas. E ainda lá em Brasília, nosso repórter Lincoln Fernandes acompanhou a Caminhada da Liberdade promovida pelo deputado federal Nicolas Ferreira desde o primeiro quilômetro em Minas Gerais. Agora ele está em Brasília, na BR-040, onde acontecem os passos finais dessa jornada que deve culminar em um ato pela anistia na Praça do Cruzeiro, em Brasília. Lincoln está com a gente agora, a gente consegue te ouvir, será, Lincoln? Bom dia para você, bem-vindo. A gente quer mais detalhes sobre como está a manifestação aí em Brasília. Obrigado, Paula. Bom dia para você, bom dia ao David e a todos que acompanham a Jovem Pan News em todo o Brasil. É isso mesmo, nós estamos acompanhando desde os primeiros dias toda essa movimentação que começou com um só homem, hoje já são milhares. Na última segunda-feira já estamos dentro de Brasília, na entrada da cidade. Atrás da gente aqui a BR-040 e daqui até a Praça Cruzeiro, onde é o ponto final, são aproximadamente 20 quilômetros. É o trecho final. O deputado Nicolas Ferreira marcou esse ponto aqui, exatamente em frente à estação BRT Floricultura, para poder avançar junto com essa multidão que começa a se juntar aqui à margem da BR. A gente já percebe aqui um ponto de lentidão em razão disso. O aparato da polícia rodoviária está fazendo a proteção exatamente nesse trecho para, ao mesmo tempo, proteger as pessoas e deixar com que o trânsito flua aqui nessa região, na entrada de Brasília. A previsão de chegada na Praça Cruzeiro é por volta do meio-dia. Eu tenho aqui parlamentares do Sul que acompanham também desde o início esta caminhada, Capitão Martins, deputado Zuco, estadual, e o deputado federal Zuco, que está desde o início também, vai conversar com a gente. Pessoal chegando aqui, está chegando muita gente. Deputado Zuco aqui conversando conosco, por gentileza. Deputado, o senhor está desde o início, agora o trecho final. Ontem o Nicolas falou aqui à Jovem Pan que o objetivo da caminhada foi atingido no penúltimo dia. O que esperar hoje, então? Olha, a gente está muito emocionado com todo esse movimento. O Nicolas realmente é um menino tocado por Deus, teve a sensibilidade de iniciar uma caminhada e hoje nós temos milhares de pessoas e milhões de brasileiros acompanhando o despertar de uma nação, o acordar de uma nação que sofre por casos de corrupção, que sofre por uma política suja de um governo de esquerda, uma nação que hoje enxerga também parte do judiciário não respeitando o devido processo legal, a ampla defesa, e uma nação que quer justiça, que quer o fim da censura, o fim da perseguição. Então, esse acordar aconteceu e agora é só a gente divulgar nos estados, continuar os movimentos, porque eu não tenho dúvida que esse ano é um ano que promete, é um ano que a gente vai trazer para a sociedade brasileira novamente uma política decente, mostrando esse gesto que já entrou para a história. O ato em si, que está programado para a hora do almoço na chegada à Praça Cruzeiro, como que vai ser? De que maneira as manifestações, a gente percebe que já tem algumas restrições no entorno da Papudinha, onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro, no que diz respeito ao comportamento e mensagem, e a quantidade de pessoas que aumentou muito. Olha, tu vê aqui crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas do bem. Isso aqui não é o Movimento Sem Terra que queima pneus em rodovias. São pessoas patrióticas que fazem o que é certo e não o que é fácil. Então, essas restrições mostram o que a gente está passando. Mostra a censura, a perseguição. Mas isso tudo será superado a partir de hoje. Eu acredito, todos que estão aqui acreditam que o Brasil acordou. Obrigado, deputado. Obrigado aos demais parlamentares também. Portanto, essa é a situação. A marcha ainda não saiu. O deputado Nicolas Ferreira tem previsão de chegada para daqui a alguns minutos, às 9 horas. E como tem sido nos últimos dias, né? Ele vai à frente, uma multidão o acompanha, principalmente quando a caminhada atinge áreas urbanas, como foi Valparaíso, Luisiânia e Santa Maria também. E a Jovem Pan News continua acompanhando. É com vocês no estúdio, David e Paula. Lincoln Fernandes falando diretamente de Brasília para a gente, mostrando justamente
o fim, a localização final dessa caminhada promovida por Nicolas Ferreira. Obrigada, Lincoln, pelas suas informações. Eu quero chamar os nossos comentaristas para a gente girar um pouco também, falar um pouco sobre esse dia, esse domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Vou começar com o Acácio Miranda. Acácio, manifestação acontecendo, enfim, essas pessoas que estão se manifestando, que fizeram essa caminhada, elas vão conseguir aquilo que elas tanto desejam na sua avaliação, que talvez mexer com esse PL da dosimetria, mexer com essa anistia dos envolvidos dos atos do dia 8? Paula, esse objetivo já estava alcançado antes da partida do Nicolas Ferreira. Nós dissemos, vale reiterar, já há uma construção envolvendo o Poder Executivo, Legislativo e dizem em Brasília que o Judiciário para a aprovação do PL da anistia. Quando o governo federal, no dia 8 de janeiro, vetou este PL, ele o fez, primeiro, jogando para a sua torcida, pregando para os seus convertidos, fazendo um gesto para o seu eleitorado, mas ciente que este veto seria derrubado pelo Congresso Nacional, não pela força da direita, mas por um acordo com o Centrão. Então, Nicolas Ferreira saiu de Minas Gerais com esta bandeira, ciente, afinal ele é um parlamentar, que o seu objetivo seria alcançado. Eu disse anteriormente, vale repetir, ele foi muito habilidoso, porque ele trouxe para si essa vitória, que no fim do dia era uma vitória do Centrão. Então, já saiu de Minas Gerais com o seu objetivo alcançado, chega em Brasília com o objetivo principal alcançado, mas muito maior do que na sua partida, porque o eleitorado de direita agora vai associar esta vitória a Nicolas Ferreira e não a um acordo capitaneado pelo Centrão. Agora, Gesualdo Almeida, né? A gente vê essa mobilização ocorrendo, daqui a pouquinho a chegada do Nicolas Ferreira ali na praça. De que forma que a gente pode acompanhar toda essa movimentação, essa mobilização, em torno também de uma manifestação que foi convocada e críticas do deputado Zucco em relação à censura, à retirada daquelas pessoas que estavam no entorno ali do Complexo da Papuda? O Nicolas foi corajoso, ele foi ousado nessa sua empreitada e está colhendo os frutos. Basta ver que durante toda a manhã só estamos falando disso. Nas redes sociais não se fala de outra coisa. Algumas críticas, é verdade, tons de deboche aqui, acolá, mas a verdade é que ele conseguiu mobilizar uma massa significativa de pessoas e ele sai como o grande protagonista, o grande ator nesse enredo por ele mesmo montado. E claro, isso vai lhe capitanear, vai lhe trazer frutos, em que pese também gerar ciumeira no campo bolsonarista. Se nós levarmos em consideração que nenhum da família Bolsonaro conseguiu atingir esse grau de eficiência, pelo contrário, né, quando o Flávio Bolsonaro tentou montar uma manifestação em frente da casa do seu pai acabou preso por conta disso. O Nicolas faz uma caminhada pregando no primeiro momento liberdade para Bolsonaro, liberdade para aqueles que foram presos em 8 de janeiro, mas liberdade de uma maneira mais ampla, a liberdade de manifestação de opinião, de reunião, que inclusive foram cerceadas por algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso lhe dá ainda mais fôlego, é dizer, eu sou contrário a tudo isso, em que pese eu mesmo tenho sido prejudicado. Ele é o grande vencedor, num primeiro momento pareceria que cairia em deboche total, que seria um grande fracasso, cairia no riso generalizado, no escárnio. Mas ele vai capitanear os louros dessa vitória, porque não importa mais a dimensão da caminhada, mas sim o grau de visibilidade que foi dado a ela. E o grau de visibilidade aqui é muito grande, e portanto também do Nicolas. Agora, Cássio, o objetivo dessa caminhada é trazer a soltura dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Mas essa caminhada, ela pode atrapalhar também, de alguma forma, o processo? Pode ir contra o que eles estão esperando? Não, de forma alguma. Primeiro porque o PL da dosimetria foi construído indiretamente com a participação do Supremo, então, mesmo que alguém questione, é muito pouco provável que o Supremo aponte alguma ilegalidade. Em segundo lugar,
não são feitos ataques, pelo menos por parte do Nicolas Ferreira, e da entrevista do Zucco a gente já pode absorver isso também, ataques diretos e contundentes ao Supremo. Então não há milindre neste contexto todo. Quando falam de judiciário de forma genérica e o Supremo não pode trazer para si, internalizar críticas que não sejam diretas.